Pai seja convosco. Bom dia, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Vamos ouvir e meditar na palavra de Deus nessa manhã maravilhosa, manhã abençoada de sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler apenas a parte B, que diz assim: mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? O justo, pela sua fé, não é pela minha fé, é pela sua fé, viverá. E o que é fé? Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a certeza daquilo que não se vê. Então a fé é algo, que você precisa ter. É necessário ter. Tá bom? Porque é uma certeza de tudo aquilo que você não vê, mas você espera. Então, quando você vai fazer algo, você põe a sua fé em prática, você não está vendo o resultado daquilo, mas você tem certeza que o resultado será favorável para você. É por isso que muitos enfermos, quando iam até o Senhor Jesus, eles eram curados por causa da fé. Eles tinham a certeza que Jesus iria curá-los. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela dizia no seu coração: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha a certeza que ela tinha. E a fé, ela funciona de que forma? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você só vai ter fé se você ouvir a palavra de Deus e você crer nela. Você acreditar, você confiar que essa palavra é verdadeira. E ela é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Existe um homem chamado Abraão, que ele é conhecido como o pai da fé. E por quê? Porque ele obedeceu àquilo que Deus ordenou. Quando Deus disse: eu quero o seu filho Isaque, aquele que tu amas. A palavra de Deus diz que Abraão, ele levou 3 dias até chegar ao Monte Moriá. 3 dias. Imagine quantos pensamentos não devem ter passado na cabeça de Abraão. Mas ele decidiu, ele estava decidido a obedecer a Deus. Tá? Então, quando você decide obedecer a Deus, a fé sobrenatural, ela manifesta no seu coração. Ela nasce e ela cresce. Então, ainda que você tenha uma fé pequena, o Senhor Jesus fala, como um grão de mostarda, direis a esse monte, desarraiga-te daqui e lança-te no mar. Então, ainda que sua fé seja pequena, você pode dirigir a palavra diretamente ao monte de problema, a situação que você está vivendo, e a sua situação, ela vai mudar. A sua situação mudará por causa da sua fé e daquilo que você determinou. Amém? Então é isso. Aí você fala assim: mas eu sou pequeno, eu não sou capacitado. Deus não trabalha com quem é capacitado, Deus não trabalha com quem se acha, doutor na lei, porque Paulo aprendeu com Gamaliel, mas Paulo, ele não tinha visão espiritual, ele só teve a visão espiritual, os olhos de Paulo só abriu depois que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Então Paulo, ele era bem instruído na palavra de Deus, mas ele era cego espiritualmente. Então tem pessoas que ela tem o conhecimento,
né, da letra, mas não tem a revelação do Espírito. Então, se você pegar, se uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes, e quando ela cresce, ela vira uma grande hortaliça. Se a semente de mostarda, ela pudesse olhar para ela mesma, ela ia ver que ela é muito pequena. Mas mesmo assim, ela não se importa. Ela não se importa, porque mesmo ela sendo pequena, ela sabe que Deus vai cumprir, ou seja, Deus cumprirá aquilo que determinou para ela. Ela será uma hortaliça grande, ao ponto de abrigar algumas aves do céu. Então você não pode se importar com isso. Se você olhar para você mesmo e você achar que é incapaz, né? Se você achar que não tem condições, não vá por esse lado, porque Deus trabalha não com quem é perfeito, mas com quem é sincero. Faça uma oração e seja sincero a Deus. Exponha, né, diante de Deus, né, as suas necessidades e aquilo que você é. E Deus é misericordioso. Ele vai te abraçar e Ele vai te capacitar e vai fazer aquilo que Ele determinou para a sua vida, para a minha vida. Amém? Então não fica observando as condições. Não fica observando. Ouviu a palavra de Deus? Obedeça. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca colherá. Não fica observando o vento. O vento você não vê, você só sente. Né? Você ouve o barulho do vento. Então, assim, não observe a sua situação. Veja o que Deus pode fazer, né, para mudar a sua vida, porque Deus é poderoso. E Ele pode fazer. Não observe os obstáculos. Não observe, apenas haja. Obedeça a palavra de Deus, faça de acordo com a palavra de Deus e você vai ver que sua vida mudará totalmente, né? Se atentamente, olha o que diz o versículo 20, ou capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, bendito será ao entrar e ao sair. Olha, bendito o fruto do teu ventre. Né? Então, você será uma bênção, porque a bênção estará contigo, não no lugar. Mas se ouvir e obedecer atentamente, com cuidado, com carinho, com zelo, a palavra de Deus. Né? E diz mais, ó, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Não procure querer saber ou entender o agir de Deus, né? Porque às vezes nós queremos, né, ver a mudança da situação. Não, apenas creia. A palavra de Deus diz que o justo pela sua fé viverá. Então creia na palavra que essa palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Mas para isso você tem que ouvir, guardar a palavra e obedecer. Aí você vai ver Deus fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Tem muita coisa que eu não entendo, né? Mas eu sei que Deus fará sempre o melhor para mim, porque Deus tem sempre o melhor. Acontecem situações em nossa vida que muitas vezes não compreendemos, às vezes até questionamos. Meu Senhor, mas por que, Deus, essa situação? Não faça isso. Faça o seguinte: Senhor, todavia não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. Eu não estou compreendendo a situação que estou vivendo. Não estou entendendo. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então, meu Deus, continue cuidando de mim e da minha família.
né? É esse tipo de atitude que você tem que ter. Amém? E Deus fará uma grande obra na sua vida. Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele reservou para você, que Ele reservou para mim. Ainda que a gente seja como um grão de mostarda, que venhamos olhar para nós mesmos e achar que não somos capazes. E não somos mesmo, mas Deus é Ele que capacita. Ele é a sabedoria, Ele é o entendimento, Ele é a ciência, Ele é o conhecimento. Então tudo que você precisa e necessita, Deus tem. Para você, para mim. Então, faça isso, meu querido irmão e irmã, em Cristo Jesus. Obedeça a palavra com zelo, com carinho. Procure se envolver mais na presença de Deus. Procure se dar mais, procure obter mais conhecimento da palavra. Procure orar mais, jejuar mais, né? Se consagrar. Procure ter mais intimidade com Deus. Aí você verá a diferença. A palavra de Deus diz que verás a diferença do que serve e do que não serve. Aí você verá a diferença na sua vida. Se você servir, né, com fidelidade. Ah, mas eu sou cheio de falha. Eu sei, eu também sou cheio de falha. Mas quando nós erramos e nós somos sinceros com Deus e pedimos perdão, Ele está disposto a nos perdoar e a nos ajudar, a nos levantar cada dia que tropeçarmos ou caímos, a nos dar vigor, ânimo, né? Ele está disposto a isso. E Ele quer isso para mim e para você, tá bom? Então não fica observando o vento. Observe e viva pela fé. Observe, né? Observe não o vento, mas a palavra de Deus. Você tem que observar aquilo que Deus está falando, guardar com cuidado, com zelo, com carinho e praticar. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe e fique com essa palavra. Tenha aí uma sexta-feira abençoada, juntamente com sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se puder, compartilhe essa palavra com pelo menos aí 12 pessoas que representam os 12 discípulos de Jesus, os 12 espias que Moisés enviou, né, para espiar a terra, as 12 horas do dia, os 12 anos de idade que tinha a filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou a Talita, os 12 anos que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né, ficou 12 anos enfermas e Jesus a libertou e curou daquele mal, daquela enfermidade. Então compartilhe com essas 12 pessoas e Deus fará uma grande obra na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.